Você há de convir comigo que há pessoas que não dá para tolerar. Mas você sabe distinguir exatamente quem você não deve de quem você deve tolerar? Meu nome é Vitor Lima, esse aqui é o Pensando Bem, um quadro do INEF em que eu falo para você casos, dou insights e dicas para você pensar por conta própria. O que você geralmente faz quando você está com uma pessoa que é muito repulsiva para você? Você tende a se afastar, você tende a manter distância, ou até você tende a falar mal dessa pessoa quando ela não tá por perto, ou até quando ela tá por perto, não sei. Talvez essa não seja a melhor atitude de primeira, não que ela nunca seja uma boa atitude a ser tomada, mas de primeira talvez não. E antes de você tomar essa atitude, eu queria te propor algumas reflexões. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que a pessoa tem direito de falar o que ela quiser se o que ela fala não machuca ninguém. Então cultive a liberdade de expressão no seguinte sentido: se ela tem uma posição política diferente da sua, se ela discorda da sua bandeira política, se ela não pensa exatamente como você, vá lá. Se você preza por uma sociedade democrática, você preza pela divergência de opiniões. Então, o primeiro valor que você tem que se recordar é: a pessoa que está na direita e eu estou na esquerda, ou a pessoa que está na esquerda e eu estou na direita, tem direito de estar no espectro político oposto, tem direito de não concordar com minha bandeira. Isso não faz dela um monstro, uma monstra. Liberdade de expressão acima de tudo. E o segundo ponto é que você não deve cair na falácia da falsa dicotomia. Ou seja, ou há pessoas na minha tribo que pensam exatamente como eu, ou há pessoas na tribo oposta que não pensam como eu. Isso é uma falsa dicotomia. Se a pessoa não pensa que nem você, não significa que ela é sua inimiga. Ela pode estar dentre os vários tons de cinza, para utilizar uma obra aqui de referência da literatura mundial, que não estão no seu tom de branco ou preto. Eu sei que é difícil você imaginar alguém que não está na sua tribo e que não seja seu inimigo, mas fuja dessa tendência. Eu sei que ela existe, mas saiba que ela existe e tente fugir dela sempre que ela existe, sempre que ela vier à sua cabeça. Não existem só dois lados. É besteira dizer que você tem que ouvir os dois lados da questão sempre. Tem vários lados da questão. Não se esqueça disso. O terceiro aspecto que você precisa levar em consideração é que, olha lá, se você acha que uma pessoa falou um absurdo, ou se alguém te falou que uma pessoa falou um absurdo, antes de você condenar essa pessoa, tem um princípio democrático que, se você preza a democracia, você deveria preservar. Presunção de inocência. Você sabe se a pessoa falou exatamente aquilo que disseram que ela falou? Você sabe se a pessoa falou exatamente aquilo que o meme está dizendo que ela falou? Você sabe que contexto ela falou aquilo? Você sabe por que ela falou aquilo? Antes de saber tudo isso, você não pode se pronunciar sob pena de ser injusto, sob pena de ser injusta. Presuma inocência. Você não pode condenar alguém antes de julgamento. Você concorda comigo? Só porque você está vendo todo mundo condenar? Isso é um mínimo que qualquer democracia pede de você que se julga racional e quer pensar melhor. Uma vez que você já fez todo esse exame, vai para o quarto passo, que é, vá lá, identifique o que não tolerar. Você tem claro na cabeça os seus valores, dos quais você não abre mão? Porque eu tenho, e eu vou te falar 3 deles. Diversidade cultural é o primeiro, o segundo é inclusão social e o terceiro é participação política. Se alguém atenta contra a diversidade cultural, dizendo que uma cultura é melhor e precisa se sobrepor às outras, esse discurso eu não tolero. Se a pessoa não estiver disposta a conversar, eu não tenho ela como amiga. Se a pessoa também não tem um discurso de inclusão social no sentido de, pelo menos, isso liberais concordariam, acabar com a pobreza e a miséria, então esse discurso para mim não existe possibilidade de, enfim, tá no meu círculo. Você tem que aceitar um valor que é intrínseco a mim. E eu tô falando de mim, Vitor. O seu pode ser diferente. Se você acha que é preciso que exista uma pessoa pobre e uma pessoa miserável para que as outras existam, então a gente não comunga dos mesmos valores. Provavelmente a gente vai brigar muito. E 3, participação política. Se você acha que algumas pessoas não têm que ter direito ao voto, não têm que ter direito à voz, só porque elas são pobres, ou não têm o mesmo estudo que você julga ter, então a gente vai discordar seriamente. Mas veja, eu tô sendo o mais honesto que eu posso com você. Esses são os meus valores. Pode ser que não sejam os seus, mas eu tô expondo aqui para que sirvam de exemplo, para que você tenha muito claros na sua cabeça quais são os que você não negocia. Isso é uma dica. Se você fica reagindo a tudo que vem na sua timeline do Facebook, do Instagram, então você não tem critério nenhum. E aí, o problema está com você e não com as coisas que te causam raiva. E por fim, uma vez que você decidiu o que não tolerar, o que é inegociável, faça o seguinte: siga a lei. Você não pode difamar, você não pode injuriar ninguém, porque são crimes previstos no Código Penal. Você
pode sim condenar, você pode sim repudiar, mas desde que você não difame, desde que você não injurie, desde que você não calunie pessoas. Existem instituições para isso. Quem é você para fazer isso? A não ser que você seja uma autoridade se pronunciando no processo. Do contrário, você não pode fazer isso. É crime. Crime. Se você está julgando do lado de lá uma pessoa que fez alguma coisa muito errado, sabe que se você agir de modo caluniador, difamador e injuriante, você está cometendo um crime. Ué, se você está condenando um ato, você quer cometer um crime para condenar esse ato? Eu acho que não. Então não tolere, não aceite junto com os seus valores, mas saiba os limites democráticos para que isso aconteça. Isso faz de você alguém que sabe viver em sociedade de modo minimamente civilizado e não alguém que só responde a ofensas pretensas que você vê por aí. Então essas são algumas balizas básicas que eu queria compartilhar com você. Se você aprendeu alguma coisa, comente aqui embaixo. Se você acha que alguém poderia aprender também, compartilhe com essa pessoa. E se você quiser continuar pensando melhor, tem um e-book aqui nos comentários e na descrição do vídeo, de graça, para você baixar, fique à vontade. E não se esqueça jamais de que você é o que pensa.